muita coisa do que tu chama de personalidade seja, na verdade, só adaptação. Talvez a maioria das pessoas não esteja vivendo aquilo que realmente gostaria. Talvez ela só esteja vivendo em ambientes onde foram moldadas. E talvez seja por isso que tem tanta gente que continua presa em mesmos ciclos. Porque a internet fala muito sobre mudança, disciplina, hábitos, rotina, produtividade, desenvolvimento pessoal, mas ninguém fala sobre uma coisa muito mais importante. O ambiente onde tu vive molda não só o teu comportamento, mas também a forma com que tu enxerga a si mesmo. Eu me chamo Melina, eu não tô aqui pra ditar o que tu tem que fazer ou não. Eu tô aqui pra melhorar a minha comunicação, a minha oratória. Esse desafio pessoal tá me fazendo encontrar parte de quem eu fui, parte de quem eu sou, mas principalmente compartilhar as minhas experiências, as minhas vivências e as minhas perspectivas e reflexões com vocês aqui. Existe uma coisa que eu acho muito perigosa. Quando a gente começa a confundir condicionamento com identidade. Quando certos comportamentos deixam de parecer hábito e passam a parecer quem a gente realmente é. E eu comecei a perceber isso quando eu notei o quanto certas fases da minha vida estavam completamente desligadas com os ambientes pelos quais eu frequentava. Às vezes a gente acha que está tomando decisões conscientes, mas a gente talvez só esteja repetindo padrões do lugar onde a gente vive. Porque o ambiente ele não muda apenas o comportamento, ele muda também as nossas percepções, da forma com que a gente pensa, muda o que parece aceitável, muda o que parece normal, muda a forma com que tu interpreta a própria vida. Porque muitas vezes a tua pior versão, ela encontra conforto em determinados ambientes. E conforto nem sempre significa paz. O nosso cérebro ele foi condicionado para estar em conforto. Às vezes isso só significa familiaridade. Então, o caos conhecido, autossabotagem conhecida, os excessos conhecidos. Aquela versão que tu aprendeu a sobreviver naquele contexto. E aqui, lembre-se que o contexto faz muita diferença. Talvez aqui seja um dos maiores problemas da vida moderna. A gente cresce acreditando que é totalmente livre. Se as nossas decisões elas fossem completamente dependentes do contexto. Mas não, elas não são. O lugar onde tu vive, as pessoas com que tu anda, as conversas que tu escuta diariamente, o conteúdo que tu consome, tudo isso vai moldando a nossa percepção silenciosa. E depois de um tempo, tu começa a chamar isso de personalidade. Só que talvez nem tudo que parece personalidade seja de fato. Talvez algumas coisas sejam apenas sobrevivência emocional. Talvez certas versões nossas elas tenham surgido só porque eram necessárias em determinados ambientes. Talvez algumas coisas elas sejam apenas sobrevivência emocional. Talvez certas versões nossas elas tenham surgido só porque eram necessárias em determinado ambiente. Acho que foi exatamente por isso que eu comecei a valorizar a solitude. Porque quando tu te afasta do ruído, tu começa a perceber quais pensamentos são realmente teus. Quais hábitos realmente fazem sentido, quais comportamentos vieram de ti e quais vieram do ambiente pelo qual tu escolheu. E isso dói.
E porque muitas vezes a gente percebe que está vivendo no automático, só repetindo, só tentando pertencer. E talvez amadurecer tenha mais relação com consciência do que com perfeição. Porque a internet ela vende muito a ideia de transformação instantânea. É como se bastasse acordar motivado numa segunda-feira e virar outra pessoa. Só que a vida real ela não é assim. Não é assim que funciona. Não existe mudança cinematográfica. Ela acontece nas pequenas escolhas, nas pequenas decisões, nas pequenas revisões, nos pequenos ambientes que a gente começa a frequentar. Às vezes não precisa construir a tua vida inteira de uma única vez. Talvez tu só precise parar de alimentar aquilo que está destruindo a tua mente aos poucos. Seja rolando feed ali o dia inteiro, consumindo alimentos hipercalóricos, hiperpalatáveis, enfim, coisas que realmente são disfuncionais. Então não adianta tu desenvolver uma disciplina num ambiente que favorece a procrastinação, a preguiça, que reforça isso. Não adianta tu buscar uma clareza mental construindo ruído o tempo inteiro. Não adianta querer mudar de vida vivendo cercada pelas mesmas coisas que sustentam a tua pior versão. O ambiente sempre cobra a conta. E talvez a verdadeira mudança ela comece exatamente no momento em que tu percebe isso. Quando tu começa a revisar os teus padrões, quando tu entende que a evolução não é virar outra pessoa da noite pro dia, é construir lentamente uma versão tua que tenha orgulho de sustentar a longo prazo. No fim das contas, eu não acho que desenvolvimento pessoal seja sobre virar uma outra pessoa, sobre virar alguém perfeito. Eu acho que é sobre consistência e consciência. Tem aquela conscienciosidade sobre perceber quais ambientes despertam a tua pior versão e quais despertam a tua melhor versão. Porque o ambiente certo, ele não faz o trabalho por ti, ele facilita. A pessoa que tu está tentando te tornar. E eu sei porque eu já convivi com pessoas pelos quais eu quero me tornar. Se teu comportamento for... Eu sou totalmente influenciada pelo ambiente. Total. Somos todos influenciados pelo ambiente. E talvez o verdadeiro desafio da vida seja exatamente esse. Distinguir o que realmente faz parte de quem tu é e o que foi apenas sobrevivência emocional em determinados ambientes, em determinados contextos. Bom, se esse vídeo ele fez sentido pra ti, te inscreve no canal. Esse espaço aqui basicamente é um lugar onde eu tento transformar as minhas experiências e comportamento e perspectivas, reflexões úteis na vida real. Então, me diz nos comentários aqui o que tu acha que o ambiente onde tu vive hoje ajuda ou atrapalha a pessoa que tu quer te tornar. Um beijo e até a próxima.